Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer comentários sobre o crime de injúria. A gente observa que o crime de injúria é um crime contra a honra. O crime de injúria está previsto no artigo 140 do Código Penal. Ele não é o único crime que cuida e protege a honra. Os senhores têm ao lado dele o crime de calúnia, previsto no artigo 138, o crime de difamação, previsto no artigo 139, e, como já dissemos, no artigo 140 está a injúria. Estes três crimes estão a tutelar, a proteger a honra. Bom, toda vez que se fala de crimes contra a honra, é bom lembrar o conceito de honra. Honra é o conjunto de atributos morais, intelectuais e físicos de uma pessoa que lhe conferem estima própria ou consideração social. Quando falamos de estima própria, estamos falando da honra subjetiva. Quando falamos de consideração social, estamos falando da honra objetiva. Na honra objetiva, a consideração social, estamos observando a forma de entendimento sobre aquela pessoa partindo de terceiros, partindo dos outros, da sociedade. Quando falamos de honra subjetiva, estamos olhando para o que o indivíduo pensa sobre si mesmo. Neste vídeo, estaremos aqui ainda estudando os crimes contra a honra, especificamente olhando para o crime de injúria. Vamos verificar como está previsto o tipo penal do artigo 140. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, nesta prática, o injuriar vai ofender a dignidade ou o decoro. A dignidade envolve os atributos morais. O decoro envolve os atributos físicos ou intelectuais. Observo, todos os atributos estão sendo tratados ao se falar em dignidade e decoro. A honra protegida aqui no artigo 140 é este conjunto de atributos morais, intelectuais e físicos de uma pessoa que lhe conferem estima própria, aquilo que ela pensa sobre si própria. Diz o preceito secundário do artigo 140, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O preceito secundário que traz a pena privativa de liberdade é uma pena privativa de liberdade que não excede a 2 anos. Ou seja, esta figura é classificada como infração penal de menor potencial ofensivo. A prática da injúria é um caso do juizado especial criminal. Só para lembrar, são consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo toda aquela infração penal que a pena máxima não excede, não é maior do que 2 anos, sempre olhando para a pena privativa de liberdade. O artigo 140 tem ainda 3 parágrafos e a gente vai iniciar fazendo a leitura para ir fazendo a absorção da ideia. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Inciso 2. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Inciso 1. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Inciso 2. Nestes casos, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Estamos olhando para o parágrafo 1º, que cuida de hipóteses de extinção da punibilidade. Parágrafo 2º.
Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. O parágrafo 2º, segundo a doutrina, cuida da chamada injúria real. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Observamos no parágrafo 3º que encontramos a utilização de elementos preconceituosos para a realização da injúria. Lembro, a injúria é a imputação da qualidade negativa. A imputação de qualidade negativa constitui o crime de injúria. Na injúria, regra geral, não existe a imputação de fatos, como temos na calúnia e na difamação. Aqui, se a injúria trouxer fatos, são enunciados de forma genérica, são fatos genéricos. Aqui, a imputação da qualidade negativa é que constitui a injúria. Exemplificando, chamar de caloteiro. O sujeito ativo chama o sujeito passivo de caloteiro. Fez a imputação de qualidade negativa. Está realizando o crime de injúria. Como isto poderia ser feito através de fatos genéricos? Ora, ele não paga suas dívidas. Dizer que ele não paga suas dívidas é a mesma coisa que chamá-lo de caloteiro. Mas veja, o fato imputado é genérico. Não estabelecemos que dívida, não estabelecemos a quem ele deve, desde quando ele deve ou como esta dívida se constituiu. Estamos apenas fazendo fatos genéricos, que são admissíveis na ideia da injúria. Se estes fatos forem determinados e especificarem uma situação, podemos ter a configuração da difamação e, se forem falsos e criminosos, imputação de fato falso criminoso, podemos ter a calúnia. Aqui, a imputação de qualidade negativa envolve a ideia da prática da injúria. Vamos lá. O que está sendo protegido no crime do artigo 140? Qual é o bem jurídico tutelado? Ora, estamos falando do objeto jurídico. O objeto jurídico é a honra. Insisto, é a honra subjetiva. Quem pode ser sujeito ativo deste crime? O tipo penal não estabelece nenhuma qualidade especial. Assim sendo, pode ser sujeito ativo deste crime qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar a injúria. Quem pode ser o sujeito passivo do crime de injúria? Regra geral, pode ser qualquer pessoa, mas observo o final do parágrafo 3º, que fala de condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, onde podemos encontrar uma qualidade para o sujeito passivo. Mas, regra geral, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. E o elemento subjetivo? O elemento subjetivo aqui na injúria é o dolo. O dolo é a intenção, o desejo, a vontade de ofender, de menosprezar. Estamos observando na expressão em latim
o animus injuriandi vel diffamandi, que já apresentamos aos senhores no primeiro vídeo dos crimes contra a honra. A prática da injúria não admite qualquer ideia de forma culposa, como também não admitem modalidades culposas o crime de calúnia ou o crime de difamação. A injúria não admite a prática culposa. Quando está consumado o crime de injúria, a consumação da injúria deve se dar observando-se que é um crime contra a honra subjetiva, que atinge a estima própria, que é o que o sujeito passivo pensa sobre si próprio. Então a consumação se dá quando a imputação chega ao conhecimento do sujeito passivo. Quando o sujeito passivo toma conhecimento da ofensa, o crime está consumado. Observe, é diferente do momento consumativo da calúnia e da difamação, porque naqueles crimes o que se protege é a honra objetiva. A consumação se dá pelo conhecimento de terceiros. Então, quando os terceiros tomam conhecimento da ofensa, o crime lá estará consumado. Aqui na injúria, a consumação se dá com o conhecimento pelo ofendido, pela vítima. Vamos observar que este crime é tratado pela doutrina como sendo um crime formal. O crime formal é aquele que descreve conduta, descreve o resultado, mas não exige o resultado para a sua consumação. Segundo a teoria geral do crime, nos crimes formais, admite-se tentativa se ele for praticado de forma plurissubsistente. O que é isto? A forma plurissubsistente se dá quando a conduta criminosa é praticada por 2 ou mais atos. Vejam, havendo 2 ou mais atos, é possível obstruir a realização da conduta. Iniciada a execução, não chegaremos à consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. A injúria pode ser praticada de forma plurissubsistente, por exemplo, através de uma carta, do escrito. Pode ser realizada através de uma mensagem eletrônica, em que um terceiro vai obstruir o caminho desta ofensa, não permitindo que ela chegue ao conhecimento do ofendido, da vítima. A prática unissubsistente envolve a conduta com um único ato. Vejam, por exemplo, a ofensa verbal. A vai até B para chamá-lo de burro, mas ao chegar na frente dele, não fala nada. Não iniciou a execução, então não podemos falar de tentativa. Se ele falar burro, não falaremos de tentativa, porque ele já consumou. A qualidade negativa foi imputada. O sujeito passivo tomou conhecimento. O crime estará consumado. Então a tentativa na injúria só é admissível na forma plurissubsistente. Não é admissível na forma unissubsistente. Em relação à conduta, poderíamos lembrar que este crime é um crime de forma livre. Então, em relação à ação, temos aqui um crime de forma livre. Pode ser realizado de qualquer forma. Pode haver a injúria através de um escrito, pode haver a injúria através da verbalização, pode haver a injúria através de gestos. A injúria pode ser praticada por qualquer forma. É um crime de forma livre. Observe. A injúria pode se dar de forma imediata ou mediata.
A injúria imediata é aquela que se dá através da pessoa para pessoa. Então, A procura B e ofende A através da palavra. A procura B e o ofende através da palavra. Observo para os senhores. Quando temos esta forma, temos a forma imediata. Mas a injúria pode se dar também de forma mediata. A forma mediata tem 3 espécies: a humana, a animal e a mecânica, que alguns autores vêm chamando de eletrônica. Então, a humana, a animal e a mecânica ou eletrônica. A humana, na forma mediata, quando o sujeito ativo chama e coloca para fazer a ofensa, por exemplo, um inimputável, uma criança. Vamos exemplificar da seguinte forma. O pai, em uma família, querendo ofender o vizinho, ensina o seu filho a ficar correndo pelo corredor que separam os 2 imóveis e gritando: seu Zé burro, seu Zé burro, seu Zé burro. Observo, está sendo usada a forma mediata, humana, através deste menor de idade, inimputável. A forma animal de injúria, quando se utiliza um animal. Então, vamos imaginar o exemplo do papagaio. Este sujeito ativo ensinou o papagaio a falar. Curupaco, curupaco, seu Zé burro. Curupaco, curupaco, seu Zé burro. Observo, estamos olhando a forma mediata animal. E a forma mecânica ou eletrônica é através da gravação. O sujeito ativo vai gravar, pode ser em áudio, pode ser um vídeo, fazendo a ofensa ao sujeito passivo. Observo, as gravações podem ter diversas formas, né? E a gente pode ter gravações através de diversos elementos. Pode ser através de um disco de memória, pode ser através de um pendrive, pode ser através de um DVD, através de um CD, através, lá no passado, de uma fita cassete. Observo com os senhores, há várias formas que podem levar a esta gravação. Ora, temos a forma imediata e a forma mediata. Destacamos realmente que este crime é um crime de forma livre. Vamos observar o parágrafo 1º do artigo 140. Então vamos lá, o parágrafo 1º. Lembrar, diz assim o parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Inciso 1. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. O parágrafo 1º cuida de causas de extinção da punibilidade, causas em que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Estas causas previstas aí no inciso 1 e no inciso 2 têm sido tratadas pela doutrina como formas de perdão judicial. O perdão judicial está previsto lá no artigo 107, inciso 9. Então, temos aqui causas de extinção da punibilidade, perdão judicial. Observamos que no inciso 1 estamos tratando da provocação, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. A procura B e lhe ameaça. B responde àquela ameaça com uma injúria. Então, vamos observar que a lei exige a forma reprovável. Forma reprovável é a censurável. Vamos censurar a provocação. Aquela provocação não deve ser aceita, não deveria existir. Então A provocou B, e B fez o quê? Diante daquela provocação,
fez uma injúria a A. B está respondendo pela prática de injúria e o juiz, em razão dela ser decorrente de uma provocação censurável, pode conceder-lhe o perdão judicial, extinguindo a punibilidade de B. Inciso 2. Desculpem, ainda no inciso 1, gostaria de acrescentar: esta provocação pode se dar de diversas formas. Eu citei como exemplo a ameaça, mas poderia ser uma calúnia, poderia ser uma difamação, poderia ser vias de fato, poderia ser uma lesão corporal de natureza leve. Observo, todas essas ideias poderiam gerar uma provocação e o provocado, reagindo com uma ofensa ao seu provocador, estaria em curso na ideia da injúria, mas cabe a ele a figura da extinção da punibilidade do artigo 140, parágrafo 1º, inciso 1. Vamos lá então agora ao inciso 2. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. A retorção é a palavra injuriosa à injúria. Então A veio e injuriou B, e B, imediatamente, ato contínuo em seguida, retornou a injúria, respondeu a injúria para A. Esta é a retorção. A retorção está prevista no inciso 2 e também é caso de extinção da punibilidade. O juiz deverá conceder o perdão judicial diante da prova de que a injúria foi lançada imediatamente em uma retorção à injúria feita. Vamos ao parágrafo 2º, a chamada pela doutrina injúria real. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato. A palavra violência no texto da lei sempre está olhando para a violência física. Poderíamos imaginar aqui a lesão corporal. Prossegue a lei, violência ou vias de fato. As vias de fato, elas consistem no emprego de um mínimo de violência, mas sem o resultado lesão e sem o desejo de lesionar. Ou seja, vias de fato é o emprego de um mínimo de violência, sem ânimos necandi, sem ânimos ledendi, sem desejo de matar, sem desejo de ferir, e sem o resultado lesão e sem o resultado morte. Observo vias de fato. Ora, se a vias de fato tem um emprego de violência, por que ela já não está na palavra violência? A lei fez a separação porque vai tratar estas duas hipóteses de maneira diferente. Então, quando eu olhar a palavra violência, vejo a lesão corporal. Quando eu olhar vias de fato, estou vendo apenas o comportamento contravencional, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Aviltantes é humilhante. Então é uma forma humilhante. Vamos imaginar aqui quanto ao meio empregado que alguém será ofendido, pois ao passar no meio de pessoas conhecidas, vai levar um chute na bunda. Observo, o meio é aviltante, é humilhante. Um outro exemplo que é dado de meio aviltante é aquela pessoa que está em uma festa e alguém chega a ela e lhe dá um tapa no rosto. Observo, meios em que há uma violência, em que há vias de fato e são aviltantes, são humilhantes. Vamos observar a pena prevista nesta injúria real. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
além da pena correspondente à violência. Vejam aqui a razão de separar o parágrafo 2º de violência de vias de fato. Ele determina que é possível aqui no preceito secundário desse parágrafo 2º que o agente responda pela injúria real e responda também pela pena correspondente à violência. Eu falei de lesão corporal, então ele pode responder em concurso material de crimes pela prática da injúria real e pela prática da lesão corporal. Mas vejam, como a lei separou a violência das vias de fato, no preceito secundário do parágrafo 2º não fala em vias de fato. A contravenção de vias de fato é absorvida pelo parágrafo 2º. Não haverá a aplicação da injúria real do artigo 140, parágrafo 2º, e da contravenção penal do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, vias de fato, porque esta foi absorvida pelo parágrafo 2º. Observamos então, no parágrafo 2º está a injúria real, em que vai ser feito o emprego de uma força física. Vamos ao parágrafo 3º. Diz o parágrafo 3º: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Observo, não estamos olhando para o crime de preconceito, estamos olhando para o crime de injúria. Mas este crime de injúria, nesta figura qualificada do parágrafo 3º, vai estar sendo utilizado um elemento preconceituoso. O elemento preconceituoso está sendo utilizado para ser realizada a injúria. Elemento preconceituoso em relação à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem. E acrescido no ano de 2003, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Esse acréscimo final do parágrafo 3º veio com a Lei 10.741 do ano de 2003. É o Estatuto do Idoso, que na sua forma de trazer dispositivos de proteção ao idoso, acrescentou aqui, nesta injúria com elementos preconceituosos, a figura da condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Observamos que o agente, o sujeito ativo, ele não precisa ser uma pessoa preconceituosa, mas basta ter se utilizado, ser valido de um elemento preconceituoso para buscar atingir a honra do sujeito passivo. Vamos olhar o preceito secundário aqui do parágrafo 3º. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. É possível observar que esta pena privativa de liberdade excede a pena de 2 anos. Não estamos, ao olharmos para o parágrafo 3º, falando de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Esta infração, com pena máxima de 3 anos, não irá para o juizado especial criminal. Essa pena, este preceito secundário aqui, a gente encontra a pena no preceito secundário do parágrafo 3º, ela é criticada por alguns autores, por alguns doutrinadores, que a acham excessiva e fazem a comparação nesta injúria com elementos preconceituosos à figura do homicídio culposo, que tem a mesma pena de detenção de 1 a 3 anos. E a pena aqui, inclusive, não é de detenção, é uma pena de reclusão. Observo, em que pese este posicionamento agora aqui comentado, a pena prevista é uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E o juiz deverá fazer a dosimetria de forma a ela se adequar às necessidades do caso concreto.
Seriam esses os comentários que traríamos aos senhores em relação à injúria aqui no nosso vídeo 3, que estamos cuidando do crime de injúria. Nos vídeos que se seguem sobre os crimes contra a honra, estaremos olhando para os dispositivos dos artigos 141 a 145 do Código Penal, que não cuidam de figuras típicas de crimes em específico, mas trazem disposições gerais. Muito obrigado por sua atenção.